Aê, galera! Como vão vocês, meus queridos? E o nosso canal vai bombando cada vez mais com assuntos diversos, com pílulas, né, e lives. Hoje a gente vai falar sobre como fazer uma redação nota 1000 no Enem, né? A gente tem falado muito de comportamento, então essa semana a gente vai falar um pouquinho de temas diferentes. E agora, uma das grandes dicas, um dos grandes medos de alguns alunos que vão fazer o Enem. Como tirar nota 1000 na redação? Vem comigo, você sabe que é depois da nossa vinhetinha. Não se esqueça, conversa com a Auria todas as quintas-feiras, às 18 horas, com 2 vídeos semanais no canal. Você que vai fazer o Enem e que está com problema de organizar os seus estudos, precisa de alguém que te acompanhe diariamente, que monte toda uma estratégia de dinâmicas e técnicas para melhorar o seu aprendizado. Se você precisa de mais foco, entre em contato conosco. Roberto Lauria, o seu personal coach na web, tá certo? Mais informações pelo e-mail rlpersonalcoach@gmail.com. Comentários, dicas, temas, entre em contato conosco nos nossos canais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Professor Roberto Lauria e RL Personal Coach. Vem conosco! E aí, galera? Vamos lá, né? Falar de mais um tema palpitante. Antes eu queria muito que você desse um like nesse vídeo, que você compartilhasse aos seus amigos que irão fazer o Enem, né? Que você marcasse aí, ativasse as notificações para saber quando vem os próximos vídeos do nosso canal, tá certo? Mas então vamos falar de como tirar nota 1000 na redação. Primeiro, e pouca gente vai falar isso para vocês, eu preciso ter um cuidado enorme com a legibilidade. E esse cuidado com a legibilidade, ele passa muito pela letra. Então, a primeira dica que a gente tem que ter, escreva com uma letra média, nem muito grande, nem muito pequena. O que é uma letra média, Lauria? Simples. Eu tenho uma linha, a minha linha da prova, e aí eu vou traçar de forma mental uma mediatriz em cada linha. A minha letra maiúscula vai sempre ultrapassar essa mediatriz e a letra minúscula vai ficar abaixo dessa mediatriz. A parte superior da mediatriz vai ser para esse espaço da letra maiúscula mais os acentos. E ocasionalmente as letras cursivas, caso você escreva de maneira cursiva, lembrando que eu posso fazer com letra de forma, letra cursiva ou caractere gráfico, desde que estejam legíveis. Aquelas letras cursivas, P, Q, G, J, Z, que vazam para baixo, eles vazam também naquele espaço da mediatriz superior. Lembrando que eu não posso encostar a letra de cima em uma letra na linha de baixo. Por isso que eu tenho essa mediatriz para ter mais esse espaço, para ter essa organização, tá certo? Então a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é na legibilidade. Não se esqueçam disso, tá certo? Eu tenho que proporcionar para o meu corretor uma boa legibilidade. Perfeito? Então não se esqueçam disso. Muito cuidado na hora de passar limpo. Muita gente acha que quando termina a redação no rascunho, está pronta. Não, não está pronta. Tá certo? Você vai ter que levar aí por volta de 30 minutos, 1 minuto por linha, desenhando a letra para facilitar a compreensão do corretor. Tá certo? Outra coisa, vamos tomar cuidado com a caneta. Vamos utilizar uma caneta de ponta fina, preta de ponta fina. Vamos lembrar, para evitar as borras, evitar as rasuras, tá certo? Lembrem-se do parágrafo começando de 2 a 3 centímetros, tá certo? Lembre-se de não vazar a linha do quadrinho lá, ou seja, cuidado com o margeamento, tá certo? Então essas questões da legibilidade, elas são importantes. Uma outra coisa que é importante também é eu estruturar um texto em 4 ou 5 parágrafos. E o ideal de cada parágrafo é de 6 linhas. Essas 6 linhas podem chegar até 8 ali nos parágrafos intermediários, tá certo? Então eu tenho que ter uma estrutura de texto, tá certo? Você pode perguntar para mim, Lauria, eu boto ou não boto o título? O texto dissertativo permite que você coloque o título. Eu, Lauria, digo que
eu não perderia aquela primeira linha para colocar um título, já que a folha de redação do Enem não vem um espaço para título e ele é considerado opcional lá na cartilha do participante de redação Enem e do INEP, eu não botaria, tá certo? Então, fica a seu critério, mas eu aqui, professor de redação, não colocaria, tá certo? Outra coisa, o primeiro parágrafo é uma apresentação, porque como eu não vou falar sobre o tema, mas sobre um tópico que esteja inserido no tema, eu tenho que apresentar esse tópico através de uma tese. E aí eu aproveito para apresentar tanto o contexto em que essa tese se torna pertinente, quanto os argumentos que vão me fazer solidificar a defesa dessa tese, tá certo? Então é muito importante eu ter essa estrutura do primeiro parágrafo. Nos parágrafos intermediários, que podem ser 2 ou 3, o que vai reger isso? O número de argumentos que eu vou apresentar lá no primeiro parágrafo, tá certo? Então, o número de argumentos que eu vou apresentar no primeiro parágrafo, ele é proporcional ao número de parágrafos intermediários que eu vou ter que apresentar. Então, se eu listei 2 argumentos, eu vou ter que listar 2 parágrafos de fundamentação. Sim, os parágrafos intermediários constituem-se nos espaços propícios para o seu conhecimento geral. É ali que você vai trazer o dado estatístico que você lembra, a citação que você guardou, o fato que você conhece, a relação causa e consequência que você desenvolveu, tá certo? Os parágrafos intermediários, tanto o parágrafo 2 quanto o parágrafo 3, eles vão trazer para você um espaço para você colocar ali o seu conhecimento geral, tá certo? É o espaço de fundamentação. Lembrando que esse conhecimento geral, ele vai ter que estar aplicado à defesa da sua tese, tá certo? Então, não se esqueçam disso, tá certo? Outra coisa, lembre-se que em cada um dos parágrafos eu tenho que ter 2 ou 3 períodos, nem menos de 2, nem mais de 3, tá certo? Período, ou seja, então eu vou ter ponto contínuo, sem ser só o ponto parágrafo, tá certo? E aí eu tenho que lembrar que esses pontos contínuos ou os pontos parágrafos, todas as vezes que eu colocar um ponto no meu texto, eu vou ter que recomeçá-lo com um conectivo. Isso aí vai ser muito importante para a minha competência 4, tá certo? Então prestem bastante atenção nisso aí, tá certo? E o parágrafo final, que é talvez o mais importante, porque ele por si só vale a competência 5, tá certo? Então, muito importante eu ter essa dimensão. Ali, eu não tenho apenas que citar uma proposta de intervenção. Eu tenho que dizer como que eu vou executá-la, como fazer. Então, eu tenho que trabalhar com 2 agentes, 2 ações, a frequência de cada uma das ações, o público-alvo dessas ações e o local em que essas ações serão realizadas, tá certo? Então, eu vou estruturar meu texto como um fio norteador. A minha tese vai reger tudo, tanto o processo de argumentação quanto o processo de intervenção. Porque na base, se você olha naquele quadradinho na página 6 do material do INEP, ele te dá lá o quadradinho que ele fala apresentação, fundamentação e intervenção. Então isso é importante você guardar. São as 3 partes fundamentais do texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Então, a nota 1000 de vocês passa pela atenção a esses critérios. E aí, tanto faz eu escrever muito bem ou eu não escrever muito bem. Eu tenho que organizar a minha ideia, eu tenho que organizar a minha proposta de texto. Tá certo? E aí, deu para entender? Gostou? Dê um likezinho aqui no nosso vídeo, ajuda o trabalho do seu colega, tá? Compartilhe com os seus colegas. A gente vai ter vários vídeos falando sobre a redação do Enem, né? Ainda mais agora nesse processo em que ela foi adiada, a gente vai ter muito tempo para transcorrer. Então, nos acompanhe aqui, tá certo? Se você tem alguma dificuldade na organização dos seus estudos, não só de redação, mas de uma maneira geral, entre em contato conosco no nosso projeto de Web Personal Coach direcionado para o Enem. Você vai se dar bem, tá certo? Então, gente, cheiro no coração. Até a próxima. Fui.